Olá, amigos de todo o Brasil que participam aqui desse projeto aqui do canal, projeto que estamos realizando juntos. Olá, advogados, previdenciaristas, colegas de previdência social. Eu estou gravando esse vídeo porque eu queria tratar de um assunto específico da recente Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS. Para quem não sabe, a Instrução Normativa 128 substituiu a IN 77 de 2015 e trouxe junto com ela 10 portarias, todas do INSS, regulamentando a matéria que está prevista na IN 128. Então tem muita coisa nova. Importante dizer também que as instruções normativas e as portarias da presidência do INSS, das suas diretorias, enfim, são atos administrativos, sempre. E devem ser analisadas em cotejo com o Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3.048 de 99, a Lei Geral de Benefícios, a Lei 8.213 de 91 e a Constituição Federal. Não esqueçamos disso. O que eu quero falar específico com vocês é sobre a Portaria 991. A Portaria 991, ela regulamenta questões envolvendo os dependentes previdenciários. Fala sobre união estável, sobre dependência econômica e trata uma série de matérias. Lá no artigo 4, ela diz que a avaliação do dependente de primeira classe, o filho, ou equiparado a filho, né, o menor tutelado, né, ou o enteado, e também aquele de terceira classe, que é o irmão, que recebem a prestação de pensão por morte ou auxílio-reclusão até os 21 anos, se quiserem continuar recebendo após os 21 anos, precisam comprovar a condição de invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave. O artigo 4 fala que a avaliação a ser realizada pelo INSS da deficiência mental, intelectual ou grave, que deve ser biopsicossocial, como a lei já trata, deve se dar com base na portaria número 1 de 2014. Que não é uma portaria do INSS, é uma portaria de diversos órgãos, ministérios, mas utilizada pelo INSS para avaliação da pessoa com deficiência nas aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, para a pessoa com deficiência, como eu referi agora há pouco. E é considerado um instrumental moderno, porque aplica o Índice de Funcionalidade Brasileiro para fins de aposentadoria. Bom, alguns devem estar se perguntando, isso não é novidade, Alexandre. Já está previsto na lei a perícia biopsicossocial há muito tempo. Qual é a novidade do artigo 4 e do artigo 4, parágrafo 1º? A novidade é que, em que pese está prevista a perícia biopsicossocial há muito tempo, na prática do INSS, nós já constatávamos que os requerimentos de pensão por morte, por exemplo, de filhos, por exemplo, que chegam aos 21 anos e têm condição de deficiência, a avaliação não estava acontecendo. Ou estava acontecendo de forma equivocada. Muitos servidores, ao pegar o processo, na hora de deferir ou não a avaliação, na hora de analisar ali o caso concreto, acabavam indeferindo a prestação por não saberem qual procedimento adotar. Então, esse é um dado importante. Esse é um dado muito importante que vinha acontecendo na prática. A gente sabe que a portaria número 1 de 2014, mesmo nos casos da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade para a pessoa com deficiência, em que pese já está regulada em lei, já está regulada em ato administrativo, ela também não é uma realidade tão arraigada assim dentro da Previdência Social. Há uma dependência muito grande da via judicial ainda para garantia dessa avaliação, dita biopsicossocial. Mas o fato da portaria 991 estar prevendo de forma expressa o direito a essa avaliação para o dependente deficiente mental, intelectual e grave é um avanço importante, porque a portaria tem o condão de uniformizar condutas, regulamentar rotinas dentro do INSS. Vejam que na instrução normativa anterior, a instrução normativa 77, quando tratava sobre o assunto, dizia que a prova da deficiência, e era diferente lá atrás, em 2015, ela devia se dar pela interdição ou pelo termo de curatela. Algo que hoje nós sabemos está até mesmo superada pelo próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz um conceito novo
de deficiência com base aí nos tratados internacionais. Então eu considero sim o artigo 4º, parágrafo 1º da Portaria 991, agora de 28 de março de 2022, uma novidade importante trazida pela nova normatização do INSS. Vejam que ela não é uma novidade apenas para o processo administrativo em si, e eu sempre costumo tratar sobre esse assunto. A partir do momento que ela está prevista ali, e mesmo que reconheçamos que de uma forma confusa, porque se analisarmos a Portaria 991, ela traz em outros artigos também algumas determinações que às vezes podem gerar dúvidas. Reconheço isso. A gente reconhece isso, porque sabe como se dá o movimento e a evolução desses institutos na Previdência Social aqui no Brasil. Agora, por exemplo, serve o artigo 4º da Portaria 991 também como uma norma a ser controlada pelo advogado ou pelo próprio dependente num recurso administrativo ao CRPS, postulando a realização da perícia com base na Portaria número 1, ou por que não, com a impetração de um mandado de segurança, quando constata que o processo administrativo foi indeferido com avaliação incorreta, há uma ilegalidade, há uma ofensa ao artigo 4º, parágrafo 1º, que justamente justifica a impetração do mandado de segurança para a reabertura deste processo administrativo e realização da prova correta com análise e emissão de uma nova decisão. E até mesmo também tenho certeza que o artigo 4 pode ecoar no Poder Judiciário também no que se refere aos ritos tradicionais, o rito comum e o rito sumaríssimo. Até porque a metodologia da Portaria número 1 de 2014, o Índice de Funcionalidade Brasileiro para Fim de Aposentadoria, é uma metodologia, na minha visão, muito moderna para avaliar a deficiência. Permite uma avaliação biopsicossocial. E não raras vezes, na via judicial, não ocorre uma avaliação tão completa como determina a portaria. Então esse é um aspecto também importante nessa caminhada que a gente vem trilhando, né, na evolução dos benefícios para as pessoas com deficiência. Então deixo essa reflexão para vocês com relação a esse ponto específico. Para você que está assistindo esse vídeo e talvez não tenha entendido tão bem o contexto dele, deixa eu te contar que aqui nós estamos tratando de situações em que filhos, né, vou trabalhar com os filhos aqui, mas poderia ser os equiparados aos filhos, como eu falei no início do vídeo, percebem pensão por morte em razão do falecimento do pai ou da mãe e vão receber essa pensão por morte até os 21 anos, como manda a legislação. Mas se eles forem inválidos, tiverem condição de invalidez, forem pessoas com deficiência mental, intelectual ou grave, eles têm direito a continuar percebendo a pensão após os 21 anos. Para o INSS, porém, a data da invalidez ou do início da deficiência deve ser anterior aos 21 anos. Para o Poder Judiciário, deve ser anterior ao óbito do segurado que gerou o direito à pensão. Então aqui há uma diferença de entendimentos na via administrativa, que limita mais, para a via judicial, que aumenta a amplitude da proteção. Deve ser antes do óbito, não antes dos 21 anos. Ao chegar aos 21, cessa a pensão por morte. E se ele tiver a condição de invalidez, qual invalidez? Invalidez total e permanente, insuscetível de reabilitação para o trabalho, ou deficiência mental, intelectual ou grave, e comprovar essa condição perante a Previdência Social, ele segue recebendo. Só que a forma de comprovação, em especial da condição de pessoa com deficiência, era muito antiquada. Era aquela visão extremamente antiga, antiquada, e que exigia a interdição como prova, o termo de curatela como prova, sendo que o conceito de deficiência hoje é muito mais amplo e não leva em consideração apenas a condição da doença que acomete um determinado dependente, mas sim todos os fatores biopsicossociais que estão envolvidos. Esse é um tema interessantíssimo. Tenho certeza que com a evolução da metodologia de avaliação do dependente pessoa com deficiência, teremos sim um reconhecimento maior de casos com o direito de continuar percebendo a pensão por morte, fazendo justiça ao caso concreto. Espero que tenham gostado do vídeo. São reflexões iniciais, quero deixar isso muito claro. A instrução normativa é muito recente, mas gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Deixem comentário no vídeo, tragam a opinião de vocês e vamos continuar debatendo Previdência Social.
Eu sou Alexandre Triques, advogado previdenciarista e professor de Direito Previdenciário. Até uma próxima. Tchau, pessoal!